Segundo o Alexandre Vieira, o Dorival Júnior cobrou reforços para a diretoria e fez uma nova lista de reforços. O Dorival pediu reforços priorizando aí a contratação de um volante, com o Newton, que segue aí sendo o principal alvo, além da busca por um zagueiro, que é a prioridade aí. Sobre o Newton, vamos falar mais sobre ele daqui a pouquinho. E o Dorival cobrando reforço porque os caras não conseguem contratar ninguém. A prioridade do São Paulo é a posição aí de zagueiro. Mesmo com a Arboleda reintegrada, o São Paulo segue no mercado buscando um zagueiro. Tentou Arthur Chaves, deu ruim. Tentou Domingos Duarte, deu ruim. Aí tentou agora, por último, o Felipe Silva, que é o zagueiro do Porto B. Mas dificilmente vai conseguir, porque o Porto falou que só quer vender de forma definitiva. O São Paulo já tem 2 anos e pouco que não coloca grana, né, para contratar um jogador, ainda contratar os direitos econômicos do jogador. Então, difícil também imaginar aí que o negócio pelo Felipe Silva do Porto vai sair alguma coisa, né? Bem possível aí também que seja mais um negócio que seja frustrado e que o São Paulo vai ter que partir para outro nome aí no mercado, né? O único que conseguiu trazer até agora foi o Vitor Sá. Mas aquela coisa, trouxe o Vitor Sá a troco de um contrato irresponsável que já acabamos de comentar aqui. É um contrato completamente absurdo, irreal, incompatível com o que o clube pode pagar hoje, né? 1 milhão por mês aí por Vitor Sá, contrato de 3 anos e meio, é um contrato realmente aí bem irresponsável, como foi muitas contratações aí feitas na era Rui Costa, né, que é um dos piores executivos aí que passaram pelo São Paulo, né? Duro, realmente situação bem complicada aí do São Paulo no mercado, né? Aí, falando sobre mercado, aconteceu um negócio aí que a grande maioria aí da torcida do São Paulo não queria. Segundo o Valentim Furlan do UOL, troca entre Newton e Ferrarese está fechado. São Paulo e Botafogo entraram em um acordo verbal e já tratam da burocracia. Sem grana envolvida, apenas troca de direitos econômicos. Os clubes vão seguir com participações consideráveis nos direitos. Então tá aí, finalmente, né, segundo o Alexandre Vieira, São Paulo e Botafogo entraram em um acordo aí para fechar a troca do Ferrarese pelo Newton, sem grana envolvida, apenas troca aí de direitos. Aí vai entrar aquela coisa que eu me lembro que eu comentei muito bem isso com vocês, que é o seguinte: essa troca se arrastou por alguns fatores. Um deles foi o seguinte: o São Paulo tinha um entendimento de que o Ferrarese tem um valor de mercado maior do que o do Newton, né? O São Paulo ali tinha uma como é que eu posso falar? Tinha precificado, vamos colocar assim, que o Newton vale 3, 4 milhões de euros. Lembro bem dessa informação, 3, 4 milhões de euros. O Ferrarese foi para o Botafogo e tem uma opção de compra no contrato de 6 milhões de euros. Então o São Paulo entende que tem uma diferença aí do que o Ferrarese vale e do que tem de opção de compra no contrato dele, do que para o que vale o Newton. Né? O São Paulo entende que tem uma diferença aí que não valeria a pena trocar apenas um pelo outro, que eu concordo, não vale a pena trocar um jogador pelo outro. Entendeu? Tem que ter uma diferença aí, né, cara? Alguma compensação para abater essa diferença, porque o Ferrarese é um jogador aí que vale mais do que o Newton. Aí, por outro lado, o Botafogo entendia, né, que o Newton valia mais do que o São Paulo entendia. Né? O São Paulo tinha entendimento que o Newton valia coisa e o Botafogo achava que que o Newton vale mais, que é normal, né? Querendo valorizar o ativo do Botafogo, isso faz parte. Então, essa era a questão, entendeu? Aí eu lembro muito bem, cara, para ter essa troca entre Ferrarese e Newton, alguém vai ter aí que abrir mão de alguma coisa, entendeu? E eu lembro que eu falei, é muito mais fácil São Paulo abrir mão disso e trocar um pelo outro do que o Botafogo aí abrir mão de alguma coisa para trocar o Ferrarese pelo Newton. Dito e feito, pelo menos o que informou aqui o Valentim Furlan, é apenas uma troca aí, apenas de troca de direitos de um jogador pelo outro. A não ser que mais tarde, aí, nas próximas horas, nos próximos dias, saia mais algum detalhe importante na negociação. Mas, a princípio, é apenas um pelo outro. E se for realmente isso, acho que é um péssimo negócio aí, um negócio bem ruim realmente. Tá? O jogador aí, repetindo, o Ferrarese vale mais do que o Newton. O Ferrarese é um jogador que
tá muito valorizado porque ele tá em alta no Botafogo, tá muito bem no Botafogo. A torcida do Botafogo adora o Ferrarese, já virou titular indiscutível do time do Botafogo. Jogador de seleção, joga na sua seleção. E o Newton é o contrário, jogador que tem baixa, tá desvalorizado no mercado. A torcida lá do Botafogo não gosta nem um pouco dele. Os caras estão comemorando que fizeram essa troca aí com o São Paulo. É aquela história, todo dia, né, sai o malandro e o otário de casa. E durante algum momento do dia, eles vão se encontrar. E quando se encontrar, vai fechar o negócio. Tá aí São Paulo e Botafogo. São Paulo, no caso, é o otário, né? E o malandro é o Botafogo. Muito claro isso aí, né, cara? É impressionante aí. É assim, sinceramente, é mais um péssimo negócio que o São Paulo faz aí. Eu ainda, tá? Vou dar o benefício da dúvida. Vou esperar as próximas horas, vou esperar os próximos dias para ver se não tem mais algum detalhe importante da negociação que não foi divulgado ainda. Porque se for trocado aí o Ferrarese pelo Newton, um pelo outro, acho um péssimo negócio. Vamos ver se vai sair mais alguma novidade aí sobre isso ou não, né, cara? Mas a situação aí é bem complicada, né, cara? Bem complicada aí. Grande parte da torcida que eu vi, né, comentando aí nas redes sociais, criticou a troca aí de um pelo outro. Quem entende que é pior para o São Paulo, evidentemente, né? Aí a gente tá falando sobre o Newton, tá? São Paulo tinha aí como plano A no mercado para a posição de volante o Newton e tinha já o plano B, que era o Rodrigo Dourado. Tá? O Rodrigo Dourado não deve vir mais porque o São Paulo aí fechou essa troca com o Newton. Aí o blog do São Paulo faz uma matéria aqui sobre um padrão de reforços que o Dorival vai pedindo. Vai lembrar que os dois jogadores, tanto o Newton quanto o Dourado, são nomes ali que o Dorival quer. Tá? Aí o blog do São Paulo traz aqui, ó, o padrão de reforço pedido por Dorival Júnior no São Paulo. Olha que interessante. A procura do São Paulo por um primeiro volante no mercado não acontece por acaso. Desde a chegada de Dorival Júnior, a comissão técnica definiu um perfil bastante específico para a posição. Um jogador de imposição física, forte na marcação e capaz de dar sustentação ao sistema defensivo. Lá em 2023, né, o Dorival pediu o Luiz Gustavo, né, que é um jogador alto, de composição defensiva e com bom passe. E mais recentemente, o Newton, que é quem a gente acabou de comentar sobre a troca dele aí pelo Ferrarese, e depois pediu o Rodrigo Dourado, né? Os três jogadores têm aí um padrão, né, aí, e tem semelhanças nesses jogadores. São jogadores aí que têm características bem semelhantes. O Newton e o Dourado, que são os dois nomes da vez aí, é de agora que o Dorival quer esses nomes, né? No caso o Newton, né, porque era o plano A aí. E lá em 2023 o Dorival pediu o Luiz Gustavo, que consequentemente logo depois ele veio jogar no São Paulo. O Dorival foi embora, né, para a seleção, mas o Luiz Gustavo foi contratado em 2024, então tem um padrão aí de reforço que o Dorival pede, né? Mais do que buscar um jogador apenas marcador, o Dorival quer um volante que seja capaz de controlar os espaços à frente da zaga e oferecer segurança para que os demais jogadores tenham liberdade para atacar. A preferência é por atletas com boa estatura, força física e experiência para atuar como primeiro homem de meio campo, né? E tanto o Newton quanto o Dourado reúne essas características aí, né? E o Newton está aí, né, caminhando para ser o novo reforço do São Paulo. É um padrão aí pedido pelo técnico Dorival Júnior. Entre os nomes, o Newton é um dos jogadores que mais se encaixam nesse perfil definido por Dorival Júnior. O volante reúne características consideradas essenciais pela comissão técnica, como a força na marcação, a imposição física nos duelos e a intensidade sem a bola, capacidade de proteger a defesa. Além disso, demonstra bastante qualidade para iniciar as construções das jogadas desde o campo defensivo, aliando vigor físico e uma boa saída de bola. Por ser um atleta jovem, também é visto como uma oportunidade de valorização esportiva e financeira. Então, são aí as características do Newton, né, que fez o Dorival Júnior aí pedir a sua contratação. O Dorival aí pediu aí o Newton,
quando o Dorival chega e pede o Newton, o São Paulo tenta trazer o Newton aí no negócio aí de empréstimo, né? Mas inicialmente o Botafogo só queria fazer uma venda definitiva, porque o Botafogo está com 300 transferban, então não é um negócio vantajoso para o Botafogo emprestar e se vender, porque está com transferban. E depois, né, começar a conversar aí por uma troca, e é um negócio aí que está aí caminhando, né? Segundo o UOL, já está aí sacramentado essa negociação, né, cara? Difícil, né, cara? Muito difícil. Isso aí, vamos ver se vai ser mais detalhes aí dessa negociação, tá bom? Enfim, para a gente falar sobre o Marcos Antônio agora, né, a gente falou sobre o volante, vamos continuar falando também sobre o jogador dessa mesma posição, agora sobre o Marcos Antônio. Segundo o Valentim Furlan, o São Paulo mantém a posição sobre o Marcos Antônio. O volante é tratado como praticamente inegociável. O clube não considera liberar o jogador para o mercado nacional e só houve proposta da Europa em caso de valores irrecusáveis, né, cara? Ele tem uma multa rescisória de 100 milhões de euros, né, que, sim, é um negócio completamente aí impagável, né? A multa para o mercado nacional é de... Perdão, a multa aí é de 900 milhões de reais para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional, né? Claro que a multa é esse valor justamente para ninguém chegar perto de pagar e levar o jogador. Por isso que a multa é lá no teto de um valor inegociável que ninguém vai pagar aí. Assim, o volante é tratado como praticamente inegociável. Eu não acredito nisso, tá? Porque aí não estou falando da informação, tá? Estou falando sobre o São Paulo manter essa posição, tá? São coisas diferentes aí. O São Paulo é obrigado a vender aí quase 180 milhões aí de venda de jogadores que está como meta no orçamento do São Paulo. E, cara, quando a água começar a bater no pescoço no meio do ano aí, daqui a pouco, e se tiver só o Marcos Antônio para vender, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Claro que vai vender, né? E se chegar a proposta para Marcos Antônio aí e tiver que vender para bater as metas orçamentárias, vai fazer o quê? Vai deixar de vender ele porque ele é quase inegociável ou vai vender porque precisa vender? É claro que vai vender, cara. A gente não nasceu ontem. Esse negócio dele ser inegociável, praticamente inegociável, que não sei o quê. Cara, isso é conversa para boi dormir. Chegou proposta aí, vai vender. Bobadilha chegou proposta, vai vender. Marcos Antônio, vai vender. Entendeu? Uma coisa é ter 200 propostas para 200 jogadores diferentes, você preferir vender outros jogadores em relação ao Marcos Antônio. Só que assim, o Marcos Antônio é um dos poucos jogadores que a gente tem hoje valorizados e ativos que podem ser vendidos para render algo para o São Paulo. Por isso que não dá para tratar como negociar, porque você é obrigado a vender jogador. E um dos poucos que tem aí valor de mercado para vender é o Marcos Antônio, então não tem como falar que ele é inegociável, né?